Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e esse é o vídeo onde eu vou tentar convencer vocês a ler um dos melhores livros de fantasia do ano, que é A Guerra da Papoula. Sim, nós estamos em julho, mas eu já tenho um dos melhores livros do ano, que é A Guerra da Papoula, da Rebecca Kuang. Esse livro é um lançamento da editora Intrínseca, eu não tenho certeza se ele ainda está em pré-venda, mas enfim, é um lançamento da editora. Eu li esse livro recentemente e ele foi absolutamente tudo pra mim, tá? Eu comprei ele na Bienal, eu fui na Bienal pra comprar ele e valeu a pena cada centavo que eu paguei, porque ele é realmente muito bom. E hoje eu vou dar 5 motivos para você dar uma chance para essa história também. A Guerra da Papoula conta a história da Rin. Ela é uma órfã de guerra. Ela não quer se casar, mas ela está prestes a ser praticamente vendida. Aí ela foi criada, foi adotada por um casal que vende ópio ilegalmente. Ela está prestes a ser praticamente vendida aí e se casar com um cara que ela não quer. Ela decide então que ela vai tomar as rédeas da própria vida, né? Uma coisa que ela sempre quis muito fazer. Ela estuda muito para passar numa prova e entrar numa academia, né? Numa escola onde ela vai poder aprender a ser um soldado e poder fugir dessa vida. O motivo número 1 é que este livro é baseado em guerras reais, né? Ele é baseado na guerra sino-japonesa, na guerra do ópio. A Rebecca Kuang, que é a nossa autora, é chinesa e ela migrou para os Estados Unidos quando ela ainda era criança. Ela começou a escrever, né, a Guerra da Papoula quando ela estava na faculdade, aprendendo aí sobre a sua própria história. Isso é muito legal porque leva a gente a pesquisar coisas além da história. Eu gosto muito de quando o livro atiça a nossa curiosidade além das páginas, sabe? Que faz a gente pesquisar o que originou ele. A Guerra da Papoula é assim, eu tive essa impressão quando eu estava lendo Pachinko. Para acompanhar essa saga familiar, para entender o que estava acontecendo, assim, 100% em Pachinko, eu tive que pesquisar um pouco mais sobre a história da Coreia, sobre como foi quando o Japão anexou a Coreia. E foi muito interessante eu aprender sobre isso, porque eu entendi muito mais o livro. E a Guerra da Papoula é a mesma coisa. Ele é baseado, né, na Guerra do Ópio, na Guerra Sino-Japonesa, né, essa guerra que aconteceu entre o Japão e a China. E foi uma guerra muito sangrenta, e tem muitos relatos sobre isso, e eu pesquisei sobre essa guerra depois e um pouco enquanto eu estava lendo A Guerra da Papoula, porque ele é realmente baseado, ele tem muitas semelhanças, o mapa é uma semelhança bem grande sobre essa guerra que aconteceu. Então eu gosto muito de quando o livro faz a gente sair das páginas e pesquisar mais além, e eu acho que isso também dá uma sensação de veracidade muito grande nessa história, porque a gente sabe de onde que ela veio. Isso, de certa forma, me leva ao segundo motivo, né? A Guerra da Papoula é um livro de guerra. Pode parecer bobo eu estar falando isso, mas eu mesma, quando comecei a ler A Guerra da Papoula, não achei que essa parte de guerra seria uma coisa tão presente. E ela é. Ela é muito presente nesse livro. O livro inteiro é uma guerra, de fato. Muitas coisas acontecem e dá pra ver esse fato de ser baseado em coisas que realmente aconteceram, porque por mais que seja um livro de fantasia, que a Rebecca constrói esse mundo de fantasia, com deuses e muitas outras questões, ainda assim é essencialmente um livro de guerra, e por isso ele é difícil de ser lido, ele é cruel, ele é pesado, e quando a gente está lendo, a gente percebe que a Rebecca quis trazer a guerra da forma que a guerra realmente é. Porque a gente às vezes lê livros de guerra onde a guerra é apenas um capítulo e a gente não sente que realmente está em guerra, a gente não sente que realmente coisas horríveis aconteceram. E aqui a Rebecca deixa bem claro que coisas horríveis aconteceram e que vão continuar acontecendo, porque estamos em guerra realmente, e a guerra não é uma coisa fácil e bonita de ser vista. As batalhas são cheias de sangue, acontece muita morte, personagens perdem amigos, perdem saúde mental, muitas coisas acontecem e são reflexos dessa guerra que ela decidiu contar. Ela inclusive faz isso muito bem com a nossa protagonista, que é o meu terceiro motivo. A Rin é uma protagonista muito bem construída e aqui a gente vê o quanto desde o começo ela quer bancar suas próprias escolhas, ela quer ter o seu destino nas mãos, ela quer fazer as suas escolhas e ela corre atrás disso o tempo todo. E isso leva a nossa protagonista a coisas assim surreais, pesadas e que foram muito difíceis de serem lidas. A Rin é uma protagonista que vai fazer escolhas ruins e que vai bancar essas escolhas até o final. Isso vai trazer
consequências para ela, que é uma coisa que a gente também às vezes não vê nos protagonistas que passam por guerras e por coisas horríveis. Tem consequências, a saúde, a gente vê conforme o livro vai passando, a saúde mental dela caindo, o quanto ela vai se perdendo um pouco, as escolhas que ela faz e como ela vai lidar com essas escolhas que ela fez. Tudo isso são reflexos da guerra e de como ela ficou traumatizada por isso. Tem algumas cenas em que ela vê os amigos morrendo, que são horríveis. Tem a cena em que ela mata pela primeira vez, que é horrível também, mas é uma cena que me marcou bastante, porque ela fica muito perturbada com isso. Ela, enquanto tá acontecendo, ela fala que ela não achou que ela ia sentir tudo isso, que ela acabou com uma vida. Ela vê a vida indo embora, ela acabou com sonhos, ela acabou com uma família naquele momento. E às vezes a gente vê cenas de morte e de batalha em que isso não é muito descrito. E eu gosto de como a autora decidiu criar essa personagem assim, porque ela é real. Ela se sente extremamente perturbada tendo que tirar vidas, porque imagina, que coisa horrível. Ela se sente extremamente perturbada vendo os amigos morrerem e ela não consegue lidar com isso da melhor forma possível. Ela sente medo da guerra, ela queria estar em outro lugar, ela queria que as coisas se resolvessem de outra forma. Ela fica traumatizada com muitas coisas que acontecem. E conforme o tempo vai passando, a história vai andando e ela vai fazendo mais coisas, mais morte, mais sangue, mais escolhas. Ela vai ficando cada vez mais traumatizada e um peso cada vez maior nas costas dela. E isso fica muito, muito claro nessa protagonista. A guerra tem um preço e é impossível você passar por ela sem pagar por esse preço. E a Rin paga sempre, um capítulo atrás do outro, de uma forma ou de outra. O que me leva ao quarto motivo. A Rebecca Kuang é uma autora muito corajosa, do meu ponto de vista, tá? Eu acho que nós estamos acostumados a ler histórias onde o bem sempre vence de uma forma moralmente aceita e aonde a gente vê uma coisa ruim sendo construída, mas a gente sabe que no final alguma coisa vai acontecer. Então o autor vai construindo aquela coisa horrível, mas no final alguma coisa acontece e as coisas se resolvem de outra forma. Isso não acontece em A Guerra da Papoula. As coisas ruins acontecem muitas vezes ao longo do livro. E não tem coisas moralmente aceitas nesse livro, porque é uma guerra. E as coisas são tratadas e retratadas dessa forma. Ela cria essa protagonista que faz a gente torcer por ela, ao mesmo tempo que faz a gente pensar nas escolhas que ela tá fazendo e os caminhos que ela tá andando. Não é uma personagem preto e branco, é sempre cinza. A gente segue ela, a gente entende o que ela quer, mas a gente também se questiona se esse seria a melhor coisa que ela poderia fazer. Ela faz coisas aqui das quais eu fiquei extremamente chocada e acontecem coisas com ela e com outros personagens das quais também fiquei extremamente chocada. Estava lendo esse livro junto com uma amiga minha, Letícia, e a gente teve essa mesma percepção dela, de como é uma protagonista difícil de ser retratada e de como a Rebecca é corajosa por isso, de como ela decide contar essa história que tem muitas coisas acontecendo, que não são coisas fáceis de serem lidas e nem moralmente aceitas. Só que ela faz isso de uma forma muito boa, porque as coisas têm propósito nesse livro. Ela constrói as coisas horríveis que acontecem aqui, mas tem propósito, né? A gente percebe o porquê delas estarem ali, por que elas estarem sendo descritas pra gente. Mas eu sei que isso é uma coisa que talvez possa desagradar muitas pessoas. Algumas pessoas podem ser levadas a terem outro entendimento, talvez, desse livro, mas eu acho que a forma como ela escolheu contar é corajosa, faz sentido e é o que deixa o livro tão bom. O quinto motivo é a representatividade, que é sempre um motivo muito bom pra mim. A gente tem protagonistas e personagens não brancos, né? A Rin é uma protagonista não branca. E é muito legal de como a gente tem não só esse protagonismo de cor, né? Mas também porque a gente sai do eurocentrismo e desse costume que a gente tem de ler livros de fantasia nesse sentido. Afinal, aqui é a mitologia asiática e a gente tem mais acesso a ela. A parte fantástica desse livro é ligada aos deuses. A gente descobre que ela tem um poder de acessar os deuses, ela consegue chamar um deus para ajudar ela nessa guerra. Eu não vou falar mais do que isso porque pode ser spoilers, tem 1 milhão de detalhes sobre isso. E a Rebecca constrói isso de uma forma muito legal. A gente passeia pelo panteão e os seus 64 deuses
E tudo que ela conta ainda é pouco, a gente ainda quer saber mais, sabe? De como ela construiu essa história, de como aconteceu essa ligação de poder. É tudo muito legal, é muito interessante, é tudo muito novo. Por mais que esse livro comece de uma forma em que leitores de fantasia já estão acostumados, eu falei no meu vlog que ainda não saiu. Inclusive, se você está gostando desse vídeo, se inscreva no canal e curta este vídeo, que vai sair um vlog de Guerra da Papoula, onde eu falo mais detalhes para ele, né, mais sobre a minha experiência de leitura. E lá nesse vlog eu falei que o começo desse livro me lembra muito O Nome do Vento, que é um livro que eu amo muito. E com certeza, se você começou a ler, esse livro vai começar, e você já é um leitor de fantasia, né, já leu muitas outras histórias, você vai se identificar, nem precisa ter lido muitas outras histórias, você vai se identificar nessa primeira parte, que ela tem coisas muito parecidas dessa jornada do herói. Mas eu acho que a autora sai muito disso, ela traz a protagonista e a história dela para outras coisas muito mais legais e fora desse sentido. E esse sistema de magia, acessando essa magia da forma que ela acessa, é uma coisa nova para mim e é uma coisa que eu gostei muito de acompanhar. Eu acho que ela fez isso muito bem. Eu acho que por mais que ela tenha se apoiado em algumas coisas que a gente já conhece, ela constrói isso de uma forma original e ela traz isso pro jeito dela de escrever, que é uma escrita maravilhosa, que é tudo de bom, que você fica completamente imersa nessa história. E eu acho que essa mitologia é bem retratada e esses personagens são bem retratados também. Eu não quero falar muito sobre essa história, porque eu acho que é muito legal você acompanhar ela enquanto você está lendo e não de resenhas muito detalhistas. Mas uma coisa que eu quero pontuar que é muito importante é o quanto esse livro tem gatilhos. Ele tem muitos gatilhos, tá? Eu não sou uma pessoa que fica profundamente... que tenho gatilhos assim, sabe? Mas isso não significa que eu vou passar imune pelas coisas. E eu acho que eu tinha um grande hype para ler A Guerra da Papoula, mas como eu falei pra vocês, por algum motivo eu não achei que guerra ia ser uma coisa tão forte no livro. Então eu já aviso pra vocês que é sim uma coisa muito forte. Esse livro tem muitos gatilhos e tudo que eu falei pra vocês antes, ele de ser moralmente aceito, sabe? De ser uma coisa que talvez as pessoas falem que foi gratuito, não é o meu ponto de vista. Eu acho que a Rebecca decide tratar essa história, como eu falei pra vocês, de forma real. E o real é doloroso, o real é feio, coisas horríveis aconteceram, é uma guerra. Esse livro tem gatilhos de estupro, de abuso de drogas, ele tem... Acontecem tantas coisas desse livro. A terceira parte é muito pesada. Na verdade, desde o princípio, a Rim passa por coisas horríveis. É o que eu falei pra vocês sobre essa protagonista e sobre quanto a Rebecca é corajosa. Muitas coisas acontecem, eu tenho dúvidas de como essa protagonista vai chegar no terceiro livro, se nesse primeiro livro, no final desse livro, a gente já vê como a saúde mental dela foi, para qual caminho a saúde mental dela foi. Então é um livro que você tem que levar em consideração todos os gatilhos que avisa aqui no começo, porque eles são reais. Eu acho que ela descreve as coisas de uma forma muito boa e que as coisas têm propósito, mas isso não significa que você não vai sentir quando você lê, tá? Tem um capítulo específico que conforme eu li, eu tive que parar e esperar um pouco para terminar ele, porque eu não consegui ler ele de uma vez só, porque ele foi muito, muito pesado. Então, uma das primeiras páginas do livro tem o alerta de gatilho. Este livro contém cenas de violência, tortura, estupro, abuso sexual envolvendo menores e consumo de drogas ilícitas. Acontece mais coisas nesse livro, tá? Infinitas coisas. Então eu quero muito que vocês leiam essa história. Eu acho que esse é um livro maravilhoso. Eu acho que o mundo não é sempre bom e feliz e que as histórias não precisam ser sempre retratadas dessa forma. Inclusive é engraçado porque estou gravando esse vídeo no dia que está rolando uma polêmica no Twitter sobre Colin Hoover e gatilhos, dos quais eu não vou me adentrar, mas eu acho que as coisas não podem ser retratadas sempre de uma forma feliz, porque não é assim, tá? A vida não é assim. E eu acho que a Guerra da Papoula deixa isso muito claro. Então eu quero muito que vocês leiam esse livro. Ele vale cada centavo, cada investimento do seu tempo e do seu dinheiro. Mas é um livro muito pesado, que você precisa ir em mente
que esses gatilhos são reais e que vai ser muito difícil você passar em branco por eles. Eu espero muito que esse livro seja um sucesso, eu espero muito que a Intrínseca finalize a trilogia, eu espero que dê tudo certo nessa publicação, porque eu vou ficar extremamente triste se eu não tiver a conclusão. Eu amei muito estar nessa história, eu amei muito acompanhar essa protagonista, aprender sobre essas guerras, aprender sobre tudo isso que às vezes a gente não tem acesso, ou que a gente talvez tenha lido em algum momento e se esqueceu. Eu amei cada página que eu passei, mesmo as difíceis. Então eu espero muito que vocês deem uma chance e que vocês tenham gostado deste vídeo, que ele tenha sido um pouco esclarecedor, que tenha motivado vocês para ler pelo menos um pouquinho. Assistam um vlog que eu vou falar muito mais lá, né? Se você quer saber mais detalhes, mais coisas, eu vou ser um pouco mais explícita lá. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, compartilhe e curta esse vídeo e a gente se vê na semana que vem. Tchau!